Apoio Cultural. Madeireira Tupi, madeira de qualidade com o melhor preço da cidade. Avenida Mendes em Bruxa, 6418 em Maracanaú. Estamos de volta. Eu dei a deixa no bloco passado, né, de que o Daniel Guedes, o lateral direito Daniel Guedes, já está aqui na capital cearense e pode ser anunciado nos próximos dias ou nas próximas horas pela equipe do Fortaleza. Pastore, uma boa contratação? Uma boa contratação. Vem do Goiás. Aliás, o Goiás caiu, mas tem bons jogadores. Eu traria aquele central, aquele duo de zaga, a dupla de ataque. Né? Do Goiás. Do ataque. O Fernandão e o He-Man. Como é o nome dele? Traria os dois, muito bom. Então, tá saindo aí o Gabriel Dias, né? Tá vindo Daniel Guedes, né? Daniel Guedes, então, que veja que seja, com certeza, a diretoria do Fortaleza hoje profissionalizou, contratando gente aí de fora para poder contratar cirurgicamente o jogador certo para não vir bater e voltar. Então é o seguinte, hoje em dia o futebol cearense está profissional, se profissionalizou. Então, nota 10 para a diretoria, tanto do Fortaleza como do Ceará, tá? Os jogadores certos para as posições certas. Mas você acha que ele chega para ocupar a vaga do Tinga? Porque o Tinga está jogando agora. Olha, se ele jogar mais um pouquinho, não é muito difícil não ele tomar a posição do Tinga, porque o Tinga teve uma caída muito brusca. O Tinga, no ano passado, o Tinga foi um arrasa quarteirão pelo lado direito. Era uma caçamba desgovernada pelo lado direito. O Tinga só joga contra o Ceará. Aí ele arrebenta. Não, então, mas mesmo nessa competição, nessa Série A, ele começou muito bem. Logicamente, para jogar no Fortaleza tem que ser do mesmo nível ou melhor, né, Giovana? Com certeza. Bom, e por falar em Fortaleza, em Ceará, no final de semana teve clássico Rainha, coisa mais linda. Entre Ceará e Fortaleza, a partida foi realizada na cidade de Vozão, em Itaitinga, e terminou tudo igual. As duas melhores equipes do futebol cearense fizeram mais uma vez o clássico Rainha do futebol feminino. Uma partida equilibrada em tudo, com o placar terminando em 2-2, com Natália e Michele fazendo para o Ceará. Já os gols do Fortaleza foram marcados por Natália e Tainara. Goleiro do Fortaleza soltou! Gol! Grita demais. Olha, eu costumo dizer que clássico rei, né, no caso aí, clássico rainha, esse confronto entre Ceará e Fortaleza tem emoção até em futebol de botão. Bom, você sabe que... É impressionante, assim, o peso que tem essa partida. O futebol feminino tem toda aquela plasticidade. Né? Com certeza. As meninas realmente estão jogando no fino da bola. Quero parabenizar as duas equipes. Houve um empate, porque clássico é clássico. O empate ali ninguém quer perder. Então, existe essa rivalidade boa, né? Claro. Rivalidade boa no futebol feminino. E o futebol feminino do estado do Ceará precisa ter mais uma motivada. Só tem 4 times disputando o Campeonato Cearense esse ano. Deveria ter mais. Deveria ter incentivo por parte das grandes empresas aí para apoiar as equipes, para ver se a gente faz um campeonato aqui com pelo menos 8 equipes, né, Sim. O que eu acho, sabe, é que as nossas equipes, elas precisam, tudo bem. A gente está num ano de pandemia, na verdade, indo já para o 2º ano de pandemia. Os prejuízos estão cada vez maiores, né, para os clubes. Mas eu acho, sabe, que as equipes daqui do nosso estado, as equipes do Brasil inteiro, as equipes do mundo inteiro deveriam investir no futebol feminino. Eu não entendo, sinceramente, o motivo de ainda existir resistência em relação a isso. Porque o retorno não é o mesmo. O retorno não é o mesmo porque não existe investimento, porque não existe interesse. Não há quem invista porque não existe quem se interesse. É muito difícil ainda isso acontecer e eu, sinceramente, olha, esse é um assunto que eu sempre bato porque eu acho que deveria mudar essa mente. Pastore, eu vou dizer pra você que eu sou uma ex-atleta frustrada, porque eu tentei ser atleta de futebol, mas aí nem tive muito tempo, aí tentei no futebol de salão,
mas aí tive problemas aí nos dedões dos pés. Não consegui ir pra frente, aí tentei fazer aquela linha mesmo de treinadora. Também não foi pra frente, não. Terminou o grande âncora, terminei aqui na só televisão. conversando aqui com vocês. Ganhou o jornalismo nessa peleja aí, Ganhou. como a gente diz, né? Foi, Ganhou o ganhou o jornalismo. jornalismo. Olha, muito me encanta, eu fico feliz quando eu vejo um jogo desse, sabe? A gente precisa entender que esse investimento a que você se referiu já começa a acontecer. Agora, nós não temos essa cultura de futebol feminino, é no Brasil. E nós, nordestinos em especial, temos uma dificuldade pela distância do Triângulo das Bermudas, que é o centro mais desenvolvido do Brasil. Demora a chegar aqui. Mas, como as coisas andam, Ceará e Fortaleza, pelo menos o Ceará até onde eu sei, não optou pelo futebol feminino. Foi uma obrigatoriedade da CBF. Não importa, mas pegou. Fortaleza pegou. Eu vejo o Floresta, que tem um CT que pode fazer um time feminino. O Caucaia já teve um time feminino. Tá ruim das pernas, tá, mas deve voltar. De qualquer forma, se você lembrar, num passado recente, 5 anos atrás, a gente não tinha isso. É verdade. Nem futebol feminino e nem um bom futebol numa competição decente como a gente participa hoje. Então, é devagarinho. As coisas acontecem devagar. Campeonato de base nós já temos organizado. Muitas equipes disputam. A gente vê pelo subúrbio que o Pastore bem traz o placar aqui. Tem uma movimentação intensa da atividade de futebol. E no caso do profissional, essas coisas estão chegando. Por isso que eu defendo, e defendi há muito tempo, a permanência dos nossos clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. Não é por outra razão, é exatamente por essas consequências que vem acontecendo. Porque entrando mais dinheiro, as coisas começam a melhorar. Li essa semana, o Ceará está fazendo um investimento de 1,5 milhão em Porangaba do Sul. Quer dizer, tudo isso é recurso que qualifica o trabalho de base. Porque quem é que não quer trabalhar numa grande equipe quando você chega e vê uma equipe bem organizada? Todo menino, toda menina se encanta com isso. Devagarinho a gente vai chegar, só precisa profissionalizar a parte administrativa, contratar as pessoas corretas, que conheçam e que vivam futebol, para que a gente, no futuro breve, permaneça, mas não é somente participando, é disputando. Eu não vou nem dizer que seja campeão brasileiro ou que vá lá para a Libertadores. Se a gente estiver participando, consequentemente, essa hora vai chegar. E pegando esse gancho aí, Nilôncio, a importância também dessas equipes de fazerem bonito nas competições, como, por exemplo, conquistar um título da Copa do Nordeste que não vai trazer grandes louros para a equipe, mas traz dinheiro. Avançar cada vez mais na Copa do Brasil, que a gente sempre fala aqui, que é uma das competições mais rentáveis, é a mais rentável do Brasil. E tudo isso é dinheiro que entra nos clubes e tudo isso é investimento que esses clubes podem fazer nas outras categorias, né? No futebol de base, no futebol amador, também o Ceará, que no ano passado, quer dizer, no ano passado, que teve esse ano, mas, enfim, que também venceu o Aspirantes, que foi campeão pelo Aspirantes, o próprio futebol feminino. Então, são categorias que se beneficiam desse crescimento dos clubes. Esquecer do Floresta, né? Mesmo porque... Vice-campeão brasileiro da Série A. Exatamente. Mesmo porque os times que disputam competições de CBS são obrigados a ter time feminino, né? Isso. Eu não sei, o Ferroviário já deve estar preparando, né, seu time feminino. O Floresta tem uma estrutura extraordinária, deve também se preocupar com isso, porque disputou competições a nível nacional, tem que ter categoria feminina. Isso é uma das exigências da CBF e eu acho isso muito salutar. É isso. E é uma pena, né, Nilôncio, que as equipes ainda invistam por uma questão de obrigação, por uma determinação da CBF, né? Mas termina pegando no tranco, né? Porque obrigatoriedade ou não, isso você vê no estado do Ceará, uma equipe como o Ceará, com futebol feminino, faz com que outras agremiações queiram fazer também. E nada acontece por acaso, nada cai do céu e nem acontece da noite para o dia. É devagar mesmo. Nós não chegamos a essa condição hoje no Campeonato Brasileiro porque queremos, não. Porque é trabalho de longo tempo. É preciso que tenha foco aliado à condição financeira, à técnica e outros fatores para se chegar aonde se chegou, que é pouco. Eu acredito que pode chegar mais. Futebol feminino também é nessa. Tem que ir devagarinho, disputando as competições, sofrendo, perdendo, aprendendo a perder e aí daqui a pouco começa a ganhar e depois vai estar no pódio, tenho certeza disso. É isso. Vamos conferir então a segunda parte do placar suburbano. Boa Esperança 4, 3 para Linense, Olímpia 1, 4 para o Corinthians da Jurema, Vasco do Itaperi 7, 1 para Limitados da Serrinha, Red Bull do Itaperi 2, Bela Vista de Maracanaú 0, Borderline do Itaperi 6,
Lyon 1, Guerreiros de Cristo 4, 1 para o Atlético do Montese. Fortal Futebol 1, Champions do Henrique Jorge 4, Folha Verde 4, 5 para SP Benfica, Os Passas 5, 1 para o Náutico, PSG do Jari 2, 2 para São Paulo do Timbó, Novo Oriente 5, Em Cima da Hora 1, Barro Duro 6, Alvinegro 2, Atlético de Madrid 3, Shakhtar 040, Coritiba Futebol Clube 2, 4 para o Boca Juniors do Itaperi, Vitória 1, Vila Real 7, AJEC da Cidade 2004, 2 para Juventus, Vasco do Quixadá 2, Novo São Francisco 1, União Master de Pacajus 1, 2 para a Seleção do Povo, Aracapé Master 4, 4 para o Porto Futebol Clube, Bangu Futebol Clube 4, 0 para os Amigos. As informações foram repassadas pela Central de Futebol Amador do Estado. À frente, o professor Edivan Souza Suzarte e Roberto Perdigão. Apoio cultural Alfaiataria O Caçador, 13 de maio, Barão do Rio Branco e frente 23BC. Comandante Amax e Águida, o Inajá. Nosso Bola 5 de hoje está chegando ao fim. Muito boa noite, Pastore. Boa noite, eu quero aproveitar, mandar um abraço todo especial para o Vieira do Corinthians da Jurema, que não perde um programa. Beijão para você, Vieira, você é um cara legal. Vamos abraçar também o Queiroz lá na Pajuçara, do La Corunha. O Queiroz tem um time lá chamado La Corunha e também não perde, não sai para canto nenhum quarta-feira à tarde. Disse, né, eu quero ver a performance da Germana Pinheiro. Olha que coisa boa, espero que tenham gostado. E do velho Pasta. Então, obrigado a todos, obrigado à equipe, né, que nos dá essa força aqui, toda a equipe, né, Com certeza. Neudo, né, o Carlos Augusto, o Oberdão hoje, enfim, a turma toda, o pessoal o Fernando Guedes, o meu amigo Miloncio Facundo, meu grande companheiro, meu grande gentleman. Até quarta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Até quarta, Nilôncio. Obrigado, Germana. Quero mandar um abraço aqui especial para o meu amigo Alano Maia, presidente da PCDEC, que tem dado um apoio enorme aos radialistas, que estão passando por uma dificuldade imensa. E ele não se cansa de ajudar, de apoiar os radialistas, que, de fato, estão numa condição ruim. Lamentar aí as perdas dos amigos em função do vírus. A gente precisa realmente se cuidar, se vacinar e, mais do que a vacina, se isolar, usar máscara quando preciso. Mandar um abraço para o Gualber Calado, que está um pouco doente também, que se recupere logo. E muito obrigado pela presença, pelo convite. Estamos juntos. E até quarta. Bom, o Bola 5 de hoje fica por aqui. Prometemos voltar na próxima quarta-feira, sempre nesse horário, às 7 horas da noite. A sua companhia é muito importante pra gente. Tenham todos uma boa noite, continue com a nossa programação e fique em casa. Tchau!